Meus irmãos, graça e paz. Continuando a nossa leitura bíblica, hoje vamos tratar de algumas lições bastante interessantes. Iniciando o capítulo 19, o texto vai nos narrar a destruição de Sodoma e Gomorra. Porém, eu quero, antes de entrarmos na questão da destruição, apresentar Ló e sua família e os problemas de viver conforme ou de andar muito junto com aqueles que não amam a Deus. Então, o primeiro ponto, Ló, ele estava na porta da cidade. E isso nos mostra que Ló tinha certa proeminência no meio do povo. Afinal, ele também era um comerciante, possuía muitos bens, mas isso mostra que ele já estava meio moldado naquela cidade. E as consequências disso se estendem às suas filhas. Ló, ele já tinha genros e posteriormente vemos a sua esposa não querendo se desapegar daquele local, mesmo estando em estágio avançado de destruição. Então, o primeiro ponto, a primeira lição que eu quero destacar é justamente essa, não é? Estar moldado ou estar muito ligado às coisas desta vida tendem a causar males. O segundo ponto, obviamente, embora Ló ele estivesse meio que ligado demais àquele povo, Ló ele mostra características diferentes de alguém que tinha boa cultura e alguém que era temente, que não queria o mal aos outros. Né? Quando olhamos o texto bíblico, nós vemos que Ló ele hospeda muito bem aqueles anjos, né, dando ou lavando ali os seus pés, colocando eles sob o seu teto e lhes oferecendo uma refeição, até porque eles eram viajantes, Ló não sabia o quanto tempo eles estavam ali caminhando. Dos versículos 5 ao 9, nós vamos ver que os homens daquela cidade eram totalmente maus. Eles querem a todo custo ter ou manter relações com os homens, os visitantes do qual Ló havia colocado sobre o seu teto, sobre a sua casa. E olha como a cultura é algo complicado, né? Ló, ele põe a sua vida, né? Ele deve a sua vida à proteção daqueles homens a qual ele havia hospedado. Então ele tenta de alguma maneira ali barrar aqueles homens, até mesmo dizer, olha, as minhas filhas estão aí. Né? Mas os homens, eles eram maus e queriam a todo custo pegar os hóspedes de qual Ló colocava sobre o seu teto. Então os anjos do Senhor, eles vão ter que agir, né? Eles guardam primeiramente a vida de Ló, depois eles cegam os homens daquela cidade a ponto de eles desistirem de procurar a porta e anuncia para Ló, olha, pega o que você tem e saia da cidade. Então, ó, ele vai aos seus genros, às suas filhas, olha, vamos pegar o que temos e vamos embora. Porém, os seus genros não temem ao Senhor. Eles não esperam nada diferente de um Deus que é santo. Então eles acham que Ló estava doido, estava brincando, estava zombando com a cara deles. Então Ló, ele persiste em demorar, em sair da cidade, até que os anjos tomam eles pelas mãos e expulsam eles daquele local. Então, mais uma vez, tendo como base que o ajuntamento com as coisas desta vida ou deste mundo pode nos trazer muitos males. Ló teve que ser expulso da sua casa para não ser destruído junto com aquela cidade. Então, quando eles já estavam longe, o texto bíblico vai nos dizer que é, o, então, já longe e em segurança, Deus começa a destruir aquela cidade. É quando a esposa de Ló, ligada àquele ambiente, né, estando amortecida pela maldade daquele povo, decide olhar para trás e é transformada numa estátua de sal. Ló, ele vai para a cidade de Zoar, ele teme os homens daquela cidade e decide fugir às montanhas. Então, o plano das filhas era ruim, né? Era um plano de sodomia, era um plano que pertencia ao local onde elas passaram boa parte de suas vidas. Elas decidem então embriagar o seu pai e ter
relações com ele, e ali nascem duas nações, os Moabitas e os Amonitas, que posteriormente vieram a se tornar inimigos do povo de Deus. Nasceram de uma relação a qual o Senhor não se agradava e se tornaram inimigos. No capítulo 20, o texto vai narrar mais uma vez o erro de Abraão. Ele mentiu no Egito, agora chega em Gerar e mente a Abimeleque, rei daquele local, acerca do seu relacionamento com Sara, a sua esposa. Mas vemos que Abimeleque parece ter um relacionamento diferente com Deus. Né? O texto vai nos dizer que Deus aparece a Abimeleque dizendo que pesaria a sua mão sobre ele. Abimeleque, conhecendo ao Senhor, ele diz: Senhor, acaso você vai fazer mal a uma nação justa? E aí Deus responde a Abimeleque dizendo: olha, eu sei que você é justo, por isso tenho te impedido de pecar contra o meu servo. Então nós vemos que Abraão, que tinha uma condição de abençoador, acaba trazendo maldição àquele local, a ponto de o Senhor deixar as mulheres daquela cidade estéreis. Então Deus fala com Abimeleque, Abimeleque cobra a Abraão, versículo 9 do texto, dizendo: o que eu fiz para você, Abraão? Para trazer mal à minha vida, trazer mal à minha família, ao meu reino. Então, Abraão, que era o abençoador, traz mal. E agora, Abimeleque tem essa conversa com Abraão. Abraão ora ao Senhor e o Senhor trata com aquele povo, trazendo novamente saúde àquelas mulheres. Iniciando o capítulo 21, nós temos o resquício do erro. Quando, quando Abraão decide ir ao Egito, ele vai sem anúncia do Senhor, sem ouvir a voz de Deus. Ele sai de lá com Agar. Passado um tempo, o erro parece que vai só aumentando. Sarai tem aquele plano, Abraão se deita com Agar, tiveram problemas com Agar. Agora nasce Ismael, mais velho do que Isaac, 13 anos mais velho do que o menino. E o texto vai dizer que Isaac estava no final do ciclo de amamentação. E o texto diz que Sara, ela vê Ismael zombando de Isaac. Então ela se revolta e ela vai dizer a Abraão: olha, Ismael não vai ser herdeiro com meu filho. O que Deus tem é para o meu filho e eu não quero esse menino mais. Então, manda eles embora. E aí Abraão sente o peso de se apartar do seu filho, a quem ele ama. Mas diferente do que aconteceu anteriormente, o Senhor fala com Abraão, dizendo: olha, Abraão, não tenha por mal dispensar a mulher e o menino, porque ele é seu filho e eu vou abençoá-lo. Então Abraão prepara ali as coisas, dispensa Agar com Ismael para que eles possam partir, para que Deus possa levá-los a algum lugar. Então, o Senhor, ele ouve ali o choro do menino quando acaba a água, Agar deixa ele ali para morrer. O Senhor fala com Agar, trata com ela, dizendo: olha, eu vou abençoar o menino. Deus abre ali os seus olhos, ela acha água, e o texto vai dizer que Ismael começa a se sobressair como um guerreiro, e ele se casa e posteriormente se torna um grande povo. Então o capítulo 21 vai se encerrar com a aliança entre Abraão e Abimeleque. Então Abimeleque, ele vê o crescimento de Abraão, sabe que Abraão é profeta de Deus. Então ele busca fazer uma aliança com Abraão para que eles possam permanecer em paz naquela terra. Então, finalizando a nossa leitura bíblica, lemos Salmos de números 2, que fala das nações que se levantarão contra o ungido de Deus, contra o Messias, e também vemos Então, finalizando a nossa leitura bíblica, lemos Salmos de número 2, que trata da vitória final do Messias. Então, não há ninguém que possa se levantar contra o Senhor.
e permanecer de pé. Deus, ele é todo poderoso e sempre irá se sobressair. Meus irmãos, espero acrescentar à sua vida, que o Senhor Deus te abençoe e boa leitura.